E o assunto agora é regime tributário simples para micro e pequenos empresários. Quem vai explicar como funciona esse sistema é o Rubens Gonçalves Leite, especialista em direito empresarial. Obrigado, Rubens. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Quais as empresas que podem atuar com esse regime tributário, Rubens? Obrigado, Fábio. Obrigado, Tayana. As empresas que podem aderir ao sistema do Simples Nacional são as micro e pequenas empresas. Essas empresas podem ser desde uma sociedade até uma empresa individual de responsabilidade limitada, a famosa EIRELI, ou uma sociedade individual, que é uma nova modalidade de empresa, incluído recentemente no nosso ordenamento jurídico. Agora, Rubens, explica também para quem está em casa o que é o Simples Nacional. Obrigado pela pergunta, Tayana. O Simples Nacional, ele é um modelo de tributação simplificado, focado, como o Fábio perguntou, em micro e pequenas empresas. Esse modelo, Tayana, foi criado porque esse tipo de empresa possui normalmente um baixo potencial de arrecadação de tributos. Portanto, essa carga tributária não deve ser um ônus excessivo. E é bom lembrar que essas empresas geram empregos, geram competição no mercado e inovam. Portanto, esse benefício tributário direto foi criado para que as empresas possam ter fomentado a sua atividade e, conforme elas forem avançando, forem crescendo, essa carga tributária também vai aumentando esse crescimento. Ô Rubens, só que para que não fique nenhuma dúvida, quando a gente fala o Simples Nacional, a gente está querendo dizer que as regras valem para todos, independentemente de cidade do Brasil que a empresa esteja, é isso? Exatamente. O programa do Simples Nacional é aplicado a todo o território nacional. Tá. E uma outra dúvida que eu tenho é, até porque esses termos técnicos às vezes acabam confundindo a nossa cabeça. Quais são as principais diferenças, Rubens, entre Simples Nacional para o regime tributário, né, e o lucro presumido e o lucro real? Tenta explicar isso para a gente de uma forma fácil aí, que nós aqui na redação entendamos e o espectador em casa também. Perfeito, excelente pergunta, Fábio. A primeira grande diferença são as alíquotas mais baixas. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de comércio, o Simples Nacional prevê alíquotas desde 4%, né, sobre o resultado da empresa, até chegando em 11%, 11,61% mais ou menos. Quando a gente fala de prestação de serviços, nós começamos com uma alíquota de imposto de 6%, chegando até 17%. E o mais importante é que toda essa apuração de imposto é feita de uma única forma. Todos os impostos que a empresa deveria pagar, como o imposto sobre serviços, que é o ISS, no caso de prestação de serviços, no caso de lucro, o imposto sobre lucro, que é o imposto de renda, todos esses impostos que a empresa deve pagar são unificados nessa alíquota e são pagos apenas em uma guia. Essa é a principal diferença do Simples Nacional para o lucro real, o lucro presumido, e tem uma série de outros benefícios também. Por exemplo, o contribuinte fica desobrigado quando a gente fala de obrigações fiscais da escrituração contábil, que nada mais é do que o registro de todas as operações da empresa. Além disso, Fábio, as empresas optantes pelo Simples Nacional normalmente já têm o INSS incluído no cálculo do imposto, com algumas exceções. Então, isso faz com que o ônus sobre a folha de pagamento também seja menor, e a gente também não tem no Simples as obrigações de contribuições para alguns órgãos, como o SESC, SESI, que são aplicados nos regimes diferentes. Então, vamos destacar aí para quem está em casa, né, quais as vantagens de aderir ao Simples Nacional. Bom, o Simples Nacional, como a gente destacou, ele cria esse tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas, as empresas de pequeno porte também, criando esse sistema de benefícios tributários. Então, a gente tem uma alíquota de imposto menor, como adiantei para vocês, partindo de 4% ou 6%, e ela também facilita a vida do empresário, porque é usado apenas um único documento.
a chamada DAS, né? Além de outros benefícios, como o acesso, a facilidade de acesso a crédito, a redução de burocracia. Então, são uma série de vantagens, tanto tributárias quanto operacionais, que a empresa tem à disposição. Ô Rubens, eu tenho uma curiosidade. Agora há pouco a gente estava entrevistando aqui uma pessoa ligada à área de educação e ela estava falando o quanto o online vem aumentando, né, na forma do ensino à distância. Agora há pouco também a gente deu uma nota aqui o quanto cada vez mais profissões estão utilizando do home office para que prestem os seus trabalhos. E aí, quando a gente fala aqui de empresa, dessa coisa de tributos, a gente sabe que hoje muita coisa, depois do avanço tecnológico, pode ser feito até pela internet, né? Então, tudo sempre foi muito burocrático aqui no Brasil e hoje os governos tentam simplificar as coisas, oferecendo à população maneira de fazer as coisas de casa, fazer as coisas, às vezes, por meio do smartphone. Dessa forma, vem diminuindo também a sonegação ou nem por isso, Rubens? Bom, Fábio, nem por isso, porque a sonegação ela está vinculada à seguinte coisa: a empresa oferir os lucros e, com isso, ela fazer o devido recolhimento. Obviamente que com os mecanismos, os meios de pagamento que nós temos hoje, como recebimentos em cartão de crédito, recebimentos através de link, então todo esse mecanismo de recebimento online, ele tem uma comunicação com a Receita Federal, os bancos comunicam essas movimentações da Receita Federal, então o contribuinte está mais suscetível a ser tarifado, né, a ser fiscalizado em razão de eventuais sonegações de impostos, com certeza. Então, quem está, né, Dr. Rubens, legível aí a participar do Simples Nacional e qual é o limite de faturamento desse regime? Perfeito. Os primeiros requisitos é que as empresas sejam microempresas ou empresas de pequeno porte, e para elas serem consideradas dessa forma, quando a gente fala de microempresa, a gente está considerando uma receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais no ano. Quando a gente fala de uma empresa de pequeno porte, a gente já parte desses 360 mil de faturamento no ano até o teto de 4 milhões e 800 por ano. Então, tem uma larga margem de empresas que podem se adequar ao regime simplificado do Simples Nacional. Doutor Rubens, eu quero aproveitar aí da sua experiência para tentar entender o cenário nesse momento empresarial que a gente vive pelo seguinte. Desde que começou a pandemia, muitas empresas passaram a ter ainda mais dificuldade financeira. Muitas empresas tiveram até que fechar as portas, né? Hoje mesmo o governo do estado aí deve endurecer as regras da quarentena, né? E algumas empresas, por exemplo, no período da noite já não vão mais poder funcionar. O senhor que trabalha nessa área de direito empresarial, o senhor tem percebido mais dificuldade por parte das empresas em honrar os seus compromissos por causa da pandemia, doutor? Com certeza. Há uma adaptação, uma necessidade de adaptação das empresas muito grandes. Algumas empresas que tinham como foco o comércio de rua, as empresas que muitas vezes tinham como foco o atendimento ao público, sofreram imensamente. Nem todas as empresas conseguem com facilidade se adequar ao atendimento digital ou ao home office, como a gente pode citar, bares, restaurantes, empresas que comercializam objetos em geral, roupas e vestuário, por exemplo. Então, as empresas estão sofrendo muito com essa diminuição de horas de trabalho, com todo esse ônus que a pandemia trouxe, mas existem algumas ferramentas que essas empresas podem utilizar que o meio jurídico proporciona, como, por exemplo, a possibilidade de negociação de alguns obrigações, como aluguéis, a parte de tributação também, muitas vezes pode ser ajustada.
Então, é importante que as empresas fiquem atentas e não criem, né, aquela bola de neve, aquele passivo muito grande que vão fazer com que elas acabem sofrendo. Mas, de fato, nós temos acompanhado, temos visto e temos compartilhado de muito sofrimento das empresas, principalmente as pequenas e médias, que têm dificuldade de se adaptar à transformação digital que a pandemia exige. Agora, doutor, o senhor chegou até a comentar, né, sobre o DASA e o documento de arrecadação do Simples Nacional. E eu queria que o senhor explicasse melhor para quem está em casa o que é o DAS, né, e para que ele serve. Perfeito. O DAS é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Como nós dissemos, o DAS, o Simples Nacional, ele é pago com uma única guia, diferente de outros regimes que deve-se pagar os impostos municipais, estaduais e federais separadamente. No Simples Nacional, paga-se apenas uma guia e esse valor é distribuído pela Receita para o credor, que seja municipal, estadual ou federal, e os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte aderentes ao Simples Nacional estão, por estar no Simples, né, suscetíveis ao pagamento desse único documento que é o DAS. Doutor Rubens, qual que é o prazo mesmo para as empresas se cadastrarem no Simples Nacional esse ano? Bom, para as empresas que já estão em atividade, a solicitação de opção pelo Simples pode ser feita até o último dia útil do mês de janeiro. Nesse ano, nós podemos considerar o dia 29 de janeiro como o último dia para a opção pelo Simples Nacional e elegendo o Simples Nacional até esse dia, a autorização, se deferida pela Receita, ela então retroagirá até o dia 1º de janeiro e todo o exercício de 2021 a empresa ficará registrada pelo Simples Nacional. É importante destacar, Fábio, que essa opção pelo Simples Nacional ela é feita pelo portal do Simples Nacional, pela internet, né? E para que ela seja deferida, a empresa não pode ter débitos com a Receita Federal, nem com o Estado e nem com o município. Doutor, quero até pegar um gancho nisso que o senhor falou aí, que a empresa não pode ter débitos, né, com o município, com o Estado, com o governo federal. E agora há pouco a gente falou a respeito da pandemia, o quanto isso complicou as finanças, né, de muitas empresas. E às vezes essas empresas precisam de crédito. Hoje, como está para essas empresas conseguirem crédito no Brasil? Existe muita burocracia, porque às vezes as linhas de crédito até existem, mas se as empresas elas não conseguem pegar esse dinheiro até com uma certa rapidez, não adianta nada, não é isso, doutor Rubens? Exatamente. Quando a gente fala de impostos para que a empresa possa optar, é necessário que ela, se ela estiver devida, é necessário que ela faça algum parcelamento, alguma negociação, e nós temos visto alguma flexibilização nessa negociação com a Receita. Mas, em relação ao acesso ao crédito, Fábio, a gente tem visto também muita dificuldade. A gente teve até um programa do governo chamado Pronamp, que liberou o acesso a parte do faturamento declarado para as empresas justamente nesse perfil, mas esses valores, muitas empresas não têm acesso. As taxas de juros são muito plausíveis, muitas vezes taxas de juros que são acessíveis a grandes empresas por meio do BNDES, mas o Pronamp, infelizmente, não foi acessível a todas as empresas, nem todas as empresas conseguiram utilizar esses mecanismos, então isso gerou algum desconforto e acabam, muitas vezes, ficando presas às instituições financeiras que, por um risco de inadimplência, um risco do crédito cada vez mais crescente nesse ano, acabam por aumentar a taxa de juros, prejudicando ainda mais a vida do empresário. Então, é importante que o empresário tenha uma visão 360. Então, utilize mecanismos jurídicos, por exemplo, de negociação dos aluguéis de forma adequada, inclusive utilizando ferramentas jurídicas, negocie dívidas, justamente para evitar a aplicação de novos juros, e procure linhas de crédito, como o Pronamp, como outros programas, para poder se rentabilizar, para tentar enfrentar essa crise com o menor ônus possível.
Doutor Rubens, às vezes a gente escuta muito se falar na mídia sobre a guerra fiscal, né? Às vezes até alguns municípios tentando levar mais empresas para o seu território, oferecendo vantagens ali para o empresário, né? Vantagens fiscais. Essa guerra fiscal que ocorre às vezes dentro do estado de São Paulo, que ocorre às vezes entre municípios, né? Que ocorre às vezes entre estados, né? No Brasil todo. O senhor acha isso saudável para o setor empresarial, para a economia? Como é que o senhor vê isso, doutor Rubens? Perfeito, Fábio. E realmente existe essa guerra fiscal. A gente vê muitas empresas procurando estrategicamente quando vão se mudar ou até quando vêm de fora do país, procurando cidades ou até estados que incentivem a tributação. Isso tem o lado vantajoso quando a gente fala de pequenas empresas, quando a gente fala, por exemplo, do imposto sobre serviços, que pode variar de 2% a 5%. Então, essa diferença, ela otimiza muito a produtividade e alguns serviços ou algumas empresas têm uma lucratividade menor. Então, de certo modo, isso é interessante. Por outro lado, a gente muitas vezes vê grandes empresas se utilizando de incentivos fiscais que não dão a devida contribuição para a sociedade. Então, o ideal é analisar cada caso e eu acho que o objetivo hoje devia ser o fomento de iniciativas para que as pequenas empresas, para que as médias empresas, empresas de pequeno porte, possam, muitas vezes, ter acesso a benefícios fiscais para otimizar, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar inovação, especialmente nesse momento que nós estamos enfrentando. Ô, doutor, o nosso tempo está quase esgotado, mas eu ainda quero fazer mais uma pergunta para o senhor. Quando se fala dessas empresas, a gente tem as empresas pequenas, né? Tem as empresas médias, as empresas grandes. As pequenas, muitas vezes, é que movimenta ali a economia local, né? Nesse momento aí que o desemprego no Brasil não para de aumentar devido à crise econômica, já são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Muitas pessoas pegam um pouquinho de dinheirinho que tem ali e resolvem abrir um negócio, uma pequena empresa, para conseguir fazer a sua própria renda. Essas pequenas empresas no Brasil, elas têm uma dificuldade mais uma dificuldade mais latente em relação aos tributos, em relação à linha de crédito, do que as médias e grandes, ou as dificuldades são as mesmas, independentemente do tamanho das empresas aqui no estado de São Paulo e no Brasil, doutor Rubens? Excelente pergunta, Fábio. Bom, a grande dificuldade das pequenas empresas são quando começam a crescer, quando começam a ter a necessidade de contratação de colaboradores, quando começam a ter a necessidade de ampliar, e elas muitas vezes não possuem uma assessoria jurídica, por exemplo, adequada, iniciativas de gestão, por exemplo, para definir corretamente a precificação do produto. Isso faz com que, muitas vezes, a pessoa não considere a tributação adequada, incluindo no preço do seu produto, ou muitas vezes acaba contratando pessoas de forma informal. Isso faz com que a empresa já nasça com riscos jurídicos muito grandes de sofrer uma reclamação trabalhista, de sonegar imposto. Então, é importante que a empresa crie um plano de negócio, primeiro, para entender a viabilidade daquele negócio. Nós temos um povo muito empreendedor, um povo muito batalhador, mas isso é preciso que seja feito de forma estratégica. Então, a orientação que nós damos para as empresas é criar um plano de negócio, entender a estrutura necessária para aquele negócio e, a partir disso, eleger qual vai ser o regime tributário mais adequado, qual é o tipo de empresa mais adequada, qual é a precificação adequada, e com isso cria-se uma estrutura mais sólida que vai fazer com que a empresa diminua riscos e possa ter uma solidez e possa ser uma empresa saudável que vai ter a sua longevidade garantida. Doutor, só mais uma perguntinha, a gente já libera o senhor. Nesse momento de crise, né, as empresas maiores, elas tentam todos os mercados.
Então é normal que uma empresa que esteja enfrentando uma crise no Brasil tente atingir mercados internacionais, empresas que estejam enfrentando essa crise, problemas com essa crise lá fora, tente de repente chegar também ao Brasil e conseguir uma fatiazinha desse mercado. Normalmente se fala muito da concorrência dos asiáticos, que acaba sendo muito forte no mundo todo. E alguns especialistas dizem que, às vezes, a concorrência das empresas asiáticas com as nossas empresas brasileiras acaba sendo uma concorrência muito desleal, às vezes, desigual. O senhor vê dessa forma a concorrência de empresas, por exemplo, do continente asiático com as brasileiras com algum tipo de deslealdade, ou o mercado está aí e a competição é saudável para todo mundo? Excelente, Fábio. A concorrência eu acho essencial e basilar para que haja inovação, para que haja uma otimização de todo o mercado, o crescimento e o giro da economia. Mas quando a gente fala especialmente do mercado asiático, nós temos algumas observações. A primeira, muitas vezes nós vemos alguns países que, por exemplo, não têm uma proteção trabalhista como nós temos. Nosso sistema jurídico trabalhista ele é muito protecionista e, muitas vezes, de forma realmente estruturada, tem o objetivo de proteger os trabalhadores. Mas, quando a gente fala de países asiáticos, muitas vezes nós temos trabalhadores com jornadas de trabalho desumanas, com uma estrutura trabalhista que muitas vezes abaixa o custo e isso entra dentro do valor do produto. Então, esse é um dos fatores. Outro fator é o câmbio, né? Nós temos aí com a alta do dólar, a nossa exportação ela é valorizada, mas a importação ela fica muito mais prejudicada, né? Por conta dessa questão da alta do dólar, fomentando um pouco da indústria nacional. Então, nós temos esses vários fatores que devem ser olhados em conjunto, devem ser trabalhados em conjunto, para que a gente tenha, muitas vezes, os mesmos parâmetros para trabalhar. Então, quando a gente recebe um produto asiático com um custo muito menor, muitas vezes a produção dele tem um custo baixíssimo, pagando muitas vezes valores irrisórios para os trabalhadores, e isso faz com que a competitividade fique um pouco prejudicada. Mas é importante que, de forma global, né, as entidades internacionais, de uma certa forma, nivelem essa competição para que a gente não possa ter esse nível desproporcional de concorrência, especialmente internacional. Dr. Rubens Gonçalves Leite, especialista em Direito Empresarial, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, agradecer os esclarecimentos. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, Tayana. Obrigado, Fábio. Até a próxima. Bom dia, bom trabalho, doutor. Tayana, esse assunto que a gente falou agora é um assunto delicado, né? Porque envolve tributos, envolve a situação das empresas brasileiras no estado de São Paulo e das empresas no Brasil como um todo. E sempre a gente sofreu muito com burocracia, né, nesse mercado. É sempre muito difícil abrir uma empresa, é sempre muito difícil, é sempre necessário estar muito atento com mudanças que ocorrem sempre em relação aos tributos. É difícil fechar uma empresa quando o empresário está em crise. E num momento como esse de pandemia, com certeza os empresários aí estão de cabeça quente, muitas vezes tendo que recorrer aos advogados, como é o caso do Dr. Rubens, né? É verdade, Fábio, nesse momento. Então, a gente sabe que muitos empresários estão passando essa dificuldade na pandemia, principalmente os micro, né, e médios empresários. Principalmente os micros. É importante a gente trazer essas informações e esses esclarecimentos aí que o Dr. Rubens trouxe para a gente.